Queridos, a alegria de sofrer por Cristo. Oh, glórias! A alegria de sofrer por Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Oremos. Meu amado Jesus, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sermos ensinados por Ti, para que haja, Senhor, consolo no nosso coração, para que sejamos ensinados para melhor vivermos a Tua verdade. Que o Teu Santo e Bendito Espírito ensina-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a alegria de sofrer por Cristo. Aparentemente é impossível sentirmos alegria por aquilo que nos causa dor, nos causa sofrimento. Não é muito comum. Como é que eu posso ficar feliz em passar por sofrimentos? Sofrimentos geram tristezas. Essa é a realidade. Mas essa é uma realidade na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Essa é uma realidade, irmãos, na vida daqueles que andam soltos sobre a face da terra, sem o senhorio de Cristo Jesus, sem o Espírito Santo no coração para guiá-los, orientá-los, consolá-los, fortalecê-los. É impossível, portanto, a estes que haja alegria no meio do sofrimento. No entanto, aqueles que foram chamados pelo Senhor para fazerem parte do reino dos céus, que carregam o passaporte de cidadão celeste, oh glórias, este vive uma realidade diferente, tem uma visão diferente de vida. Tudo é diferente para estes que amam a Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos, uma passagem extremamente importante, que mostra a grandiosidade, o zelo, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós vemos a respeito das boas aventuranças, das bem-aventuranças, oh glórias, aleluias, que fala, as bem-aventuranças falam das características e as recompensas reservada para aqueles que fazem parte do reino dos céus. E uma das partes interessantes nesse texto, irmãos, que não apenas bênçãos são ministradas, mas também o Senhor fala, alerta-nos para as possíveis perseguições que surgem na vida daqueles que são cidadãos do céu. Parece, irmãos, que não é muito certo. Como é que eu posso fazer parte do reino celeste? Como é que eu posso ser filho de Deus, separado pelo Senhor e passar por sofrimentos?
Hoje as igrejas têm pregado que apenas bênçãos, só bênçãos, apenas tudo aquilo que é maravilhoso há de alcançar o povo dos céus, o povo de Deus. Mas o dono do céu, ele diz para cada um de nós: prepare-se, prepare-se, porque as perseguições virão. Portanto, como o nosso amado Jesus não erra, e o homem erra, eis aí os falsos profetas com suas mensagens mentirosas, desassociadas da palavra do Senhor. No entanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, nós somos chamados a vivermos uma realidade diferente, uma verdade diferente. O Senhor nos encoraja a seguirmos em frente, porque Ele é conosco. Oh, glórias! E Ele mostra-nos a natureza que deve ser comum àqueles que são do Senhor, aqueles que amam o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Mas mostra-nos ainda, irmãos, que nós seremos perseguidos por causa da justiça, por causa da obediência a Deus, por causa do nosso amor ao Senhor. E isto há de gerar perseguições, e muitas perseguições. Aparentemente elas não estão presentes na nossa vida, porque nós temos uma ideia que perseguição é o levante talvez da força militar, enfim, das autoridades contra as nossas vidas. Nós fomos ensinados a entender que perseguição é isto. Mas na verdade, amados, nós vemos, e Cristo Jesus mostra-nos de forma clara, que as perseguições, elas são muitas, diversas faces, e nós precisamos estar atentos para que, quando elas surgirem, não venhamos a negar o Todo-Poderoso, mas ainda mais firmados no Senhor, marcharmos no mar revolto da vida, das dificuldades que sempre surgem. Oh, glórias! No versículo 10, quero que vocês leiam e estejam atentos. O Senhor Jesus ensina: bem-aventurados os perseguidos, felizes, bem-aventurados, felizes, sinônimos. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, se o nosso Senhor, se este todo-poderoso, maravilhoso Cristo, se Ele nos orienta a estarmos atentos às perseguições, é porque elas existem. E é impossível, na verdade, irmãos, vivermos desassociados de uma vida de perseguição. É impossível você não ser perseguido. Talvez você não consiga visualizá-las, talvez você veja apenas as aflições, as dificuldades, mas não entenda que isto é uma forma de perseguição. Hoje eu quero mostrar essa verdade que foi comum a Cristo Jesus, mas inicialmente nós vemos que o Senhor chama-nos atenção para um detalhe. Veja, mais uma vez o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Entenda, por causa da justiça, por causa da obediência, por causa do amor para com Deus, por causa de uma vida santa. Esta é a realidade. Diz ainda, porque deles é o reino dos céus. O Senhor está mostrando, irmãos, quem são aqueles que serão perseguidos. A Bíblia diz, e o Senhor, claro, nos revela que são os cidadãos dos céus. Se você é cidadão do céu, com certeza há de passar por dificuldades. Se você é cidadão dos céus, as perseguições virão sobre a sua vida. E não ache estranho que isto venha acontecer, porque o nosso amado Jesus experimentou no seu dia a dia as perseguições das mais diversas formas. Formas semelhantes às que nós enfrentamos também. Só que muitas vezes nós não estamos atentos para essa realidade. No entanto, eu quero chamá-los a atenção ainda, irmãos, que somos seguidores de Cristo. Somos obedientes ao Senhor, somos amigos do Rei, somos filhos do Rei, e esse Senhor Todo-Poderoso, Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós, Ele tem prazer em nos envolver com a sua graça e com a sua misericórdia. Mas, entenda, nós que somos filhos do Senhor,
não devemos correr atrás das perseguições. Não, de forma alguma. A palavra do Senhor chama-nos a uma vida de paz. Paz uns com os outros e amar o próximo de uma forma intensa e poderosa. Portanto, não corra atrás das perseguições, não. Mas, se elas vierem sobre a sua vida, não é sinal de derrota, não, de forma alguma. Não veja as perseguições como sinal de derrota. Na verdade, amados, quando o homem é servo, é cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele ama o Todo-Poderoso acima de todas as coisas, as perseguições são sinais, confirmações, que esta pessoa está no caminho certo e está vivendo em conformidade com os princípios do Todo-Poderoso. Evidentemente que esta palavra é direcionada para aqueles que amam a Jesus acima de todas as coisas e já santificaram as suas vidas, doaram as suas vidas, sacrificaram as suas vidas ao Todo-Poderoso. Não é uma questão de religiosidade, mas uma questão de compromisso verdadeiro com Deus. E aqueles que nasceram de novo, estes certamente hão de passar pelas dificuldades sobre a face da terra. Nós não podemos esquecer de um detalhe, irmãos, se às vezes esquecemos. A palavra diz que esse mundo jaz nas mãos do maligno. Entenda essa situação, essa afirmativa como o maligno domina este mundo. E se o maligno domina este mundo, consequentemente, você é uma persona não grata. O diabo não gosta de você. Ele não gosta de você. Você, de certa forma, está inserido neste mundo que não é seu. Eis o porquê que as perseguições, que os problemas surgem. Eis o porquê. Nós não podemos jamais esquecermos que há uma batalha espiritual intensa, muito intensa. E nós somos o alvo. Somos os alvos dessa batalha espiritual. As armas do maligno não estão apontadas para o seu exército. As armas do maligno estão apontadas para o exército opositor. E nós somos oposição. Amém? Entenda essa verdade. Nós estamos sobre a face da terra para vivermos diferentes dos costumes, das práticas desta terra. E foi para isso que Cristo Jesus nos chamou e nos deu essa identidade magnífica, extraordinária, a condição de sermos reconhecidos como cidadãos do céu. Oh, glórias! Que nós possamos entender que a nossa identidade é celeste. Amém? No versículo 11, ouça, versículo 11, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Oh, glórias! Jesus fala para aquele povo que o escutava. O povo estava ali no monte, é o sermão do monte, e Jesus fala para aquela multidão. E muitos não gostaram dessa afirmativa, com certeza. E Cristo diz: bem-aventurados, felizes, oh glórias, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Aleluias. Irmãos, a perseguição é real. Mais uma vez, talvez você não a veja, talvez você não esteja com os olhos abertos para visualizá-la. Mas todos nós que somos servos do Senhor, servos fiéis, de uma forma ou outra, somos afligidos, somos até tocados pelo maligno, mas jamais destruídos. E essa é uma grande verdade. Cristo Jesus, com certeza, Ele passou, Ele enfrentou, Ele experimentou toda sorte de perseguições. Eis o porquê que Jesus é o nosso exemplo maior em todas as áreas. Quando você olha para Jesus, você vê o lado que Ele estava sempre na sinagoga.
Era alguém que amava cultuar o Todo-Poderoso, mas não apenas presente na sinagoga, mas fazendo a obra de Deus, ensinando no templo. Quando você o vê fora do templo, ensinando as pessoas, falando do seu amor, mostrando a sua glória. Mas todas essas situações fez que o inimigo levantasse contra ele. E vemos que Cristo Jesus passou por toda sorte de perseguições, tantos momentos difíceis, mas em nenhum destes momentos ele abriu mão da sua fidelidade ao Eterno. Ele não abriu mão. E quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, nós vemos a mesma situação. Nós enxergamos a mesma coisa. Nós vemos que o maligno tenta de todas as formas bater a nossa vida no liquidificador, sei lá. Ele quer destruir-nos, ele quer acabar com a gente. Mas é a mão de Deus que nos dá forças. É a mão de Deus que nos coloca de pé. É a mão de Deus que te faz andar. É a mão de Deus que te protege. Oh, glórias! E nós, amados, temos o entendimento que perseguição é o levante do homem contra as nossas vidas. É o levante da justiça, da lei, das forças militares, enfim. É nos jogarem dentro das prisões. Eis a nossa visão de perseguição. Mas vai muito além desta. Na verdade, irmãos, esta perseguição física não acontece com tanta constância. A violência, a torturas, coisas assim, são relativamente raras. Em alguns lugares com certeza acontecem, mas com raridade. No entanto, amados, nós vemos que existe uma perseguição chamada verbal. Esta é comum, muito comum. São os insultos, as zombarias, as falsas acusações. É quando alguém olha para o pastor e fala: lá vai um ladrão, ladrão de dízimo. Está te perseguindo. Quando olha para você e fala: crentinho, meia tigela. Eis uma forma de perseguição. Amados, os insultos, as zombarias e outras tantas são extremamente comuns. Só que nós as relevamos. Nós não entendemos isto como uma perseguição, como um levante do maligno contra as nossas vidas e contra a nossa fé. Glórias a Deus por isso, porque marchamos e vamos em frente. Mas também há outra forma de perseguição, a perseguição social. Quantas pessoas são discriminadas? Não é tão comum, mas existe. Pessoas que são discriminadas por confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Discriminadas, talvez na escola, não é bem vista na escola, no trabalho, enfim, no meio da sociedade. Isso é extremamente comum, irmãos. As pessoas, de certa forma, são excluídas em consequência da sua fidelidade ao Todo-Poderoso. E a outra perseguição, e eu acho que esta é uma das piores, é a perseguição espiritual. A perseguição espiritual, essa ninguém vê, apenas sente. Você não vê o maligno te perseguindo, mas ele está, dia após dia, tentando encurralar a tua vida, apresentando a você uma série de situações que são agradáveis, que são boas, mas se você aceitar, com certeza há de negar o Todo-Poderoso. E nós vemos o exemplo de Cristo Jesus. Veja o exemplo da perseguição espiritual, os momentos de provas que Cristo passou ali quando foi tentado à exaustão pelo maligno. Quantas vezes nós somos tentados diariamente? Essa forma de perseguição, irmãos, a perseguição espiritual, que é o ataque direto do maligno contra a tua vida. Ela independe da sociedade, ela independe do meio. Você pode estar trancado dentro do teu quarto. Eis o diabo te perseguindo,
enchendo a tua mente de coisas ruins. E se você tem acesso hoje ao mundo maravilhoso e encantado da internet, é no celularzinho pequenininho, é no computador. Você não precisa de mais ninguém e o maligno vai entulhando a tua vida, enchendo a tua vida de tudo aquilo que pode te fazer negar o Senhor. Ele te persegue roubando o teu tempo. Ele te persegue roubando os teus princípios. Ele te persegue enchendo a tua cabeça de bobagens, futilidades. Ele te persegue permitindo que o inimigo adentre ao teu coração. E isso é muito perigoso, irmãos. Quando nós somos perseguidos pelo homem e ou através do homem, é mais fácil nós visualizarmos isso. Mas quando o maligno levanta-se, é um tanto mais difícil. No entanto, somos chamados a vigiar. O Senhor te chamou para estar atento a todas as situações, a todas as situações. Nós sabemos que o nosso inimigo, Satanás, ele não dorme. Não dorme. Ele não perde tempo com nada. Satanás é um cara 100% envolvido na sua missão. Envolvido na sua missão. E é por isso que às vezes passamos por tantos tormentos, tantas dificuldades. É porque ele olha para você e escreveu lá no seu quadro negro: vou destruir. E ele vai correr atrás. Eis uma perseguição. E Cristo Jesus chama-nos a atenção para as perseguições. E necessário é estarmos atentos ao nosso inimigo. Ao nosso inimigo. Ele está atento a você. A cada passo que você dá, ele te vigia. E ele prepara para fazê-lo errar. Fique atento a isso. No entanto, quando essas perseguições surgirem, seja qual for a forma de perseguição, devemos estar felizes, alegres. Diz a palavra bem-aventurados, bem-aventurados, pela oportunidade que nós temos de sermos afligidos, para testemunharmos da nossa fé, para mostrarmos que a nossa fé é verdadeira, que a nossa fé é real, que a nossa fé é grande. Oh, glórias! Ainda, irmãos, somos chamados pelo Senhor a olhar para aqueles que de uma forma ou outra são usados pelo príncipe das trevas para nos perseguir. Olhar para estes com amor, com zelo e orar por eles, clamar por eles. Difícil, não é? O que foi que Jesus fez em relação aos seus inimigos? Desceu o fogo do céu e os consumiu? Jesus poderia ter feito isto. Ninguém mais que Jesus. Ninguém. Ele poderia pedir: Pai, manda uma chama de fogo. Hoje os crentes pedem muito fogo, não é? Jesus poderia ter pedido fogo também. Destrói esse povo. Mas Jesus os amou e clamou lá no último dia, nos últimos momentos na cruz: Senhor, perdoa esse povo, perdoa esse povo. Veja o amor do Senhor para com os seus algozes, para com os seus perseguidores. E por fim, no versículo 12, Mateus capítulo 5, versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oh, glórias! Irmãos, nós estamos sobre a face da terra, queira ou não, interessados em alguma coisa. Nós que somos servos de Deus, estamos também interessados na promessa do Todo-Poderoso. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro e o Espírito Santo de Deus encheu o nosso coração de amor para com o Todo-Poderoso. O nosso coração transborda de amor para com o Senhor. Mas também, amados, nós visamos a recompensa eterna. Porque sabemos que Deus tem uma promessa maravilhosa, magnífica para cada um de nós.
E nós estamos nessa caminhada, nas dificuldades, estamos nessa caminhada em direção ao céu, onde vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas almas. Nós não podemos nem mesmo imaginar quão grande é esse momento, quão espetacular é este momento. Irmãos, há algo que nós temos visto ultimamente, algo chamado indiferença. Como a indiferença tem levado as pessoas para o inferno. Às vezes nós olhamos para o Senhor e o vemos como um ser menor, sei lá, qual a visão hoje, tão deturpada, fruto de uma perseguição espiritual, e as pessoas sucumbiram a essa perseguição. Mas o que nós temos visto é que muitos perderam de vista a seriedade de Deus, a grandiosidade do Senhor. Perderam de vista, irmãos, que Ele exige de cada um de nós o colocá-lo em primeiro lugar. Que devemos amá-lo acima de todas as coisas, buscá-lo acima de todas as coisas. E quando nós apresentamos essa verdade, que também é apenas uma exposição da palavra, porque a verdade foi apresentada pelo próprio Senhor, mas quando nós expomos essa verdade da palavra para as pessoas, elas olham para isso como uma afirmativa insignificante, vazia. E onde está o compromisso com o Senhor? Onde está o colocar Deus em primeiro lugar? Há um subestimar de quem é Deus, irmãos. E eu quero chamá-los a atenção para essa realidade. Jamais subestime Deus. Não veja Deus como amor, somente amor. Não veja Deus dessa forma. Olhe para Deus como Ele de fato é. Porque Deus não é um senhorzinho caduco que anda manco, só tem amor, e anda manco, porque só tem amor. Deus é completo, igreja. Deus é completo. Só que essa indiferença que é plantada pelo maligno na cabeça das pessoas, elas conseguem enxergar apenas o amor de Deus. E esquece que Deus não é apenas amor é apenas uma das facetas de Deus. E isso é muito perigoso, igreja. E como as pessoas enxergam, elas não conseguem visualizar com seriedade as consequências da indiferença. E hoje, amados, é o que nós temos visto. Lamentavelmente é o que nós temos visto na nossa igreja e nas igrejas espalhadas sobre a face da terra. Uma indiferença mortal, assustadora, que tem cheiro de inferno, cheiro de enxofre, assustadoramente. Mas as pessoas não estão atentas a isso, porque o maligno que as persegue colocou nas suas cabeças a ideia que tudo bem, está tudo legal, prossiga assim, está de boa. Mas não está, irmãos. Amados, quanto mais você ler a palavra, você vê a seriedade de Deus. E quanto mais eu leio a palavra, eu fico assustado com a seriedade de Deus. Eu fico assustado. E ultimamente eu tenho andado, entre aspas, perturbado. A palavra talvez não se aplique, mas é porque gera uma certa perturbação. Eu tenho olhado para a igreja, a nossa igreja, e tenho visto um povo sem vida. Eu tenho olhado para as igrejas, tenho visto igrejas, um povo sem vida. Tenho olhado para os cantores que não têm vida. Tenho olhado para os pregadores famosos,
famosos da nossa nação. Não tem vida, tem palavra. Tenho olhado, irmãos, e visto quantas invenções, quantas loucuras, quantas barbaridades esse povo tem feito. Tem feito. E quando eu falei que eu fico relativamente perturbado, é porque a gente não consegue mudar essa situação. Por mais que preguemos a verdade, que façamos uma exposição da palavra de Deus, da forma que está na Bíblia, mas nós não vemos um resultado. Nós vemos que a indiferença continua reinando no coração das pessoas. E quando eu converso com pastores que são fiéis, bíblicos, cristocêntricos, que visam o reino dos céus, a visão deles é a mesma. Porque onde quer que eles estejam para pregar, nas suas igrejas, se não tiver movimento, não tem fogo. E se não tem fogo, crente gosta de fogo, não sei porquê. Já que a Bíblia não mostra o fogo com essa visão que a igreja tem. Fogo é purificador, é assustador. O fogo de Deus é assustador. E nós, amados, que amamos o Senhor, nós temos que entronizar Deus no lugar mais alto da nossa existência. Não nos deixarmos apanhar de forma alguma pela indiferença, que é fruto de uma perseguição espiritual, fruto de uma perseguição do maligno. É preciso um cuidado muito grande com essas coisas, amados. Muito grande mesmo. Já que, mais uma vez, nesses tempos finais, a palavra de Deus se cumpre de forma intensa, vírgula por vírgula. E tudo aquilo que a palavra fala a respeito dos tempos do fim, estão diante dos nossos olhos. Crentes indiferentes, vazios de Cristo, mentirosos, falsos, dominados por espíritos de engano e toda sorte de males. Esta é a triste marca de muitas igrejas nesses últimos tempos. Só que a palavra não entra no coração. E quando a palavra é pregada, a palavra de Cristo, e quando leem a Bíblia, sempre há uma forma de entender, segundo o mover das trevas, e o entendimento vem torto, vem errado, e essas pessoas estão longe do Senhor. No entanto, nós que somos cidadãos dos céus, carregamos a identidade, o passaporte do reino celeste. Nós que passamos pelas dificuldades, pelas perseguições, pelos problemas, no entanto, estamos firmes, bem-aventurados, felizes, pelo cuidado do Senhor. Nós, amados, almejamos a recompensa eterna e queremos pagar o preço da fidelidade, da santidade, da comunhão verdadeira com o Senhor, para estarmos ali na glória com o Todo-Poderoso. Amém? Nada, irmãos, nada suplanta a verdade do Senhor nas nossas vidas e o que Ele deseja para as nossas almas. O Senhor, irmãos, Ele ensina-nos a respeito da salvação e Ele quer que sejamos salvos. No entanto, é necessário que haja também da nossa parte o desejo de estarmos na glória e vivermos Cristo de forma intensa e poderosa. Oh, glórias! A alegria de sofrer por Cristo. Oh, glórias! Nós temos, irmãos, a identidade de Cristo. Somos cidadãos dos céus. As perseguições, elas surgem, elas estão diante de nós. São das mais diversas formas, fontes. Mas aqueles que são fiéis enxergam nas dificuldades, nas perseguições, a sua firmeza. Estão firmes no Senhor. E estes, com certeza,
aguarda o momento de estar na glória com o Todo-Poderoso. Eis o porquê estamos sobre a face da terra, para honrar, glorificar o Senhor e estarmos para sempre com Ele na glória. Amém? No meio das perseguições, fique firme. Se você é fiel, alegre-se por ser tentado, por sofrer perseguições. O Senhor é com você. E que Deus te abençoe poderosamente e que vivamos a verdade de Cristo a cada instante, a cada minuto. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela manifestação da Tua palavra, pela Tua revelação aos nossos corações. Ensina-nos a andar segundo a Tua vontade. Senhor, crie em nós firmeza, retidão, convicção, Senhor, para que jamais sejamos tocados, ó Deus, tocados pelas perseguições, mas que vejamos sempre a Tua glória e a Tua mão abençoadora. Senhor, nós Te louvamos por todas as coisas, declaramos o nosso amor para contigo, que a nossa vida é Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Prossigamos. Oh, glórias! Mensagem 1348.